Olá, meus irmãos, boa noite. É um prazer sempre estar com os irmãos, expondo a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de prosseguir nas nossas reflexões no livro de Tito, a epístola, a carta de Paulo a Tito. E nós vamos abrir então em Tito, capítulo 2, e nós vamos ver dos versículos 1 até o versículo 5. Tito 2, de 1 a 5. No ano passado, aliás, esse ano, O ano ainda não acabou. Nós estudamos o capítulo 1 de Tito, e nós aprendemos um pouco aqui nessa rica carta do apóstolo Paulo a Tito. Então nós vimos que Tito, ele foi um presbítero que foi levantado por Paulo e imbuído, foi delegada a Tito a responsabilidade de levantar bispos em uma ilha grega que era a ilha de Creta. Então Creta é uma ilha que fica no mar Mediterrâneo, é a famosa ilha do Minotauro, para aqueles que gostam da literatura mitológica, da mitologia grega, a ilha do Minotauro, a ilha do rei Minos, a ilha da ginecocracia das Amazonas, Então, dentro da mitologia grega, a ilha de Creta ela está sempre presente. E a responsabilidade de Tito era muito grande, porque Paulo dá diretrizes muito específicas para que Tito seguisse. Então ele fala: Tito, você vai levantar presbíteros lá em Creta, mas esses presbíteros precisam ter um perfil muito específico. E aí nós estudamos qual é o perfil do bispo, Bispo ou presbítero, nós vimos que são termos intercambiáveis, são duas palavras que significam praticamente a mesma coisa. E nós vimos então, no capítulo 1 de Tito, qual é o perfil que Paulo traça para o verdadeiro bispo. Nós vimos que não pode ser qualquer um, ele precisa ter um perfil determinado por Deus. Então nós vimos aqui o perfil deste homem. E nós vimos a partir do versículo 10, aqui no capítulo 1, qual é o perfil dos falsos mestres. Nós vimos que eles são insubordinados, nós vimos que eles são faladores vãos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Então nós vimos qual era o perfil dos falsos líderes que existiam lá em Creta. E, inclusive, nós aprendemos também que eles eram muitos. Não eram alguns, não eram poucos os falsos mestres, mas eles eram muitos, era uma quantidade muito grande, E muito provável que existam ainda hoje muito mais falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores do que pastores verdadeiros, Bem, e nós encerramos aqui no versículo 16, na minha última exposição. Então hoje nós vamos iniciar aqui no capítulo 2 e vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5. Tudo bem? Acompanhe aqui então, por favor, Tito 2, de 1 a 5. Acompanhem comigo, por favor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a serem temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu modo de viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa,
bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? Então vamos caminhar aqui dentro dessa perícope, desse parágrafo. Mas antes eu gostaria de fazer mais uma oração. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez por estarmos aqui. E hoje, Senhor, comemoramos o dia da Bíblia e te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos dá em nosso país de lermos as Escrituras, de lermos a sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos revelar em nosso idioma. Nós sabemos que é a sua palavra que nos dá vida. Então, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Que seja, Senhor, a tua palavra e o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aqui no capítulo 2, no primeiro versículo, nós temos uma expressãozinha que é muito importante. Mas antes de falarmos, eu gostaria de dizer que o meu sermão, ele foi dividido em 2 pontos aqui. O versículo 1, eu dividi como o dever do pastor. O dever do pastor. E os versículos 2 a 5, eu coloquei como o alvo do pastor. Tudo bem? No primeiro versículo, aqui no versículo 1, ele fala assim: tu, porém. Eu falei isso hoje com os jovens, né? Na classe. Já estava aberto aí em Tito, né? Já sabiam, já tinha um spoiler, né, da pregação, né? Nós abordamos isso hoje na classe dos jovens. Esse tu, porém, ninguém começa uma frase, né? Ninguém começa uma conversa com tu, porém. Não é mesmo? Ninguém começa com um mas. Então nós temos que entender que esse tu, porém, está relacionado com o texto anterior, do capítulo 1. O Paulo se preocupou em traçar, ali dos versículos 10 a 16, quem eram, ou qual era o perfil do falso mestre, daqueles que não tinham nenhum zelo, nenhuma preocupação pela palavra de Deus. E aí ele fala, agora aqui no capítulo 2, Tito, tu, porém, faça o quê? O que está escrito aí? Tu, porém, fala, como é que está aí? Fala o que? Convém ao quê? A sã doutrina. Então nós já aprendemos, nessa oposição aqui, que os falsos mestres não ensinavam a sã doutrina. Eles ensinavam uma doutrina doente. Não é o contrário da sã doutrina? Era uma doutrina capenga. Era uma doutrina deficiente. Era isso o que esses falsos mestres pregavam. Eles descaracterizavam a doutrina santa de Deus, a sã doutrina de Deus. Eles mudavam. E o Paulo está dizendo ao Tito, tu, porém, Tito, tu, porém, prega a sã doutrina. Esse é o movimento de oposição aqui presente. Essa expressão, então, irmãos, revela que os falsos mestres pregam uma doutrina doente, uma doutrina falsa. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 1, para nós nos lembrarmos o que esses falsos mestres representavam. Vamos lá. Vamos ver aqui o capítulo 1, dos versículos 10 até o 16. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão,
aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos. E este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Então é justamente isso aqui, o que Paulo está dizendo para Tito não fazer. Paulo está dizendo para Tito ser diferente disso. Tito deveria ensinar a sã doutrina. Esse era o dever de Tito. Essa era a missão que o Senhor havia dado a Tito e que o Senhor deu a todo cristão. Não era só Tito. Até porque o pastor, ele não é um super crente. Apesar de estar com essa máscara, parecendo o Sub-Zero, a gente estava falando com... Ele não é um super-herói. Ele não é um super crente, que ele tem que ensinar apenas ele. Eu não tenho essa obrigação. Não. Todos nós temos a obrigação, meus irmãos, de ensinarmos, de pregarmos, e temos a obrigação de crer na sã doutrina. Mas eu acho que esse peso, ele dobra nas costas do pastor. Ele dobra nas costas do episcopos. Lembrando que nós falamos isso também, que todo homem é o pastor de sua casa, que todo homem é o episcopos do seu lar. Tem a obrigação, sim, de conhecer a sã doutrina e ensiná-la à sua família. É uma obrigação que todos nós temos. E o Tito, ele foi responsabilizado aqui em pregar a sã doutrina, e ele só poderia conhecer a sã doutrina de que forma? De que forma Tito poderia conhecer a sã doutrina? Como? Meditando, é isso? Ele sentaria lá como um monge tibetano, numa grande montanha, e ali, por meio de uma emanação, ele receberia a sã doutrina. É dessa forma? Não. Como é a forma? Estudando, não é? Lendo a palavra de Deus, esmiuçando a palavra de Deus, procurando entender. Eu não entendi, então pergunte para alguém. Hoje em dia nós temos um recurso, que é a internet, e você tem tanta coisa bacana na internet, para poder assistir, para poder ler. Mas o fato é que a doutrina que era ensinada pelos falsos mestres não era essa sã doutrina. Quantas formas erradas, prestem atenção na pergunta, vou trocar, quantas formas corretas existem de se servir a Deus? Quantas formas corretas existem de se servir a Deus? Quantas? Uma. Qual é a forma? A forma como ele estabeleceu, como está na palavra dele. Agora, quantas formas erradas existem de se servir a Deus? Quantas? Quantas? Inúmeras, não é mesmo? Nós percebemos aqui, irmãos, que
tudo o que foge da sã doutrina, da palavra de Deus, não se adequa. Eu não posso mudar aquilo que já foi estabelecido pela palavra de Deus. E foi muito propício, né? Hoje ser o dia da Bíblia, e nós estarmos estudando Tito, porque nós devemos dar mais valor às Sagradas Escrituras, que contém a sã doutrina de Deus. A doutrina ensinada pelos falsos mestres, ela não vem de Deus. A doutrina pregada por esses falsos mestres, ela vem do coração mau deles. E a nossa obrigação, de acordo com a palavra de Deus, não é apenas pregar a sã doutrina, mas também nós devemos condenar a falsa doutrina. Eu não vou apenas pregar a palavra de Deus de forma correta, pregar a sã doutrina, mas eu vou condenar a doutrina errada. Porque esse é o exemplo que nós temos de Paulo, esse é o exemplo que nós temos do nosso Senhor. Ele condenava o ensino dos fariseus. Paulo, em seus dias, condenava o ensino dos judaizantes, daqueles que queriam impor sobre os cristãos regras e leis judaicas que há muito já haviam sido superadas. Então, nós não podemos compactuar, meus irmãos, nós não podemos abraçar aqueles que pregam uma mensagem que é oposta à sã doutrina. Nós não podemos fazer isso. Esse aqui é o dever do pastor, mas é um dever de todos nós. É rejeitar de forma ativa tudo aquilo que não se adequa à sã doutrina. Mas é um ponto de vista diferente, mas está destoando do que ensina a palavra de Deus, está. Então eu rejeito. Eu não quero, eu não aceito isso. Observem bem, eles acordam no domingo de manhã, bem cedinho, para pregar a palavra de Jeová, não é mesmo? E vão de porta em porta, pregando ali a palavra de Jeová. Olha, eu ouvi a mensagem, eles falaram de amor, eles falaram de perdão, eles falaram de Jesus. Eles nós acreditamos em Jesus, mas eles ensinam a sã doutrina, eles ensinam que Jesus é o nosso Deus? Não, isso daí eles discordam um pouco, né? A Bíblia deles é um pouco diferente. No princípio era um Deus, né? É o que diz a Bíblia deles. Então, como um defensor da sã doutrina, qual deve ser a minha atitude? Eu não quero. Não, mas olha aqui, nós somos irmãos. Nós não somos irmãos. Eu não sou seu irmão. Você não crê no que eu creio da sã doutrina. Você não crê no Filho de Deus, no Deus homem que foi morto. Não, você não crê nisso. Você rejeita a divindade de Cristo. Será que é uma coisa popular ser tão inflexível assim como Paulo? Vocês acham que Paulo era inflexível quanto à sua doutrina? Ele era. Por quê? Porque só essa doutrina aqui, irmãos, só esse evangelho aqui salva. Só esse evangelho salva. Só esse. Não, mas tem um outro ali que eu aprendi, que eu não tenho só que crer, eu também tenho que fazer algumas coisas. Eu não quero esse.
porque a palavra de Deus me ensina que a salvação, ela vem pela graça mediante a fé em Cristo. Não tem obras. Não tem obras envolvidas. As obras serão um resultado da fé verdadeira no coração do crente. Amém? Elas serão um resultado. E essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso dever. Rejeitar a falsa doutrina. Rejeitar aquilo que destoa do Evangelho de Deus. E isso, irmãos, é impopular. Paulo será chamado de intolerante, de exclusivo. Se eu não me engano, foi no mês passado, né, pastor, que o Ed Renekiewicz foi desligado? Ou foi esse mês? 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, o pastor falou sobre isso aqui. O pastor da Igreja Batista da Água Branca, o pastor Ed Renekiewicz, ele foi desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E hoje eu assisti ao vídeo de esclarecimento dele sobre o seu desligamento. É um vídeo de 17 minutos. E é o estilo da IBAB, né? É o estilo do... né, ele sentado, com roupas bem descoladas ali, jovenzão, sentadinho, falando de forma eloquente, né, de forma polida, né? E ele afirma no vídeo dele que ele está na IBAB há 30 anos e que fez uma série de sermões, se eu não me engano são 12 sermões, e um dos sermãos, que era Cartas Vivas a Letras Mortas, um negócio assim, né? Teve 8 minutos aonde ele disse que a Bíblia é insuficiente e deve ser atualizada. Então ele recebeu, né, essa intimação do Conselho de Ética da Ordem dos Pastores Batistas para que ele esclarecesse. E ele disse que ele não iria se retratar daquilo que ele falou, né, porque estava tudo de acordo com o que a consciência dele mandava e tal, e a Ordem dos Pastores Batistas, de forma muito acertada, o desligou. Bem, o Ed René afirma no vídeo dele, vídeo resposta dele, o seguinte, abre aspas aqui para o Ed René: há muito inconformismo, há muito questionamento e há muita gente interessada em repensar, refletir e reafirmar a liberdade. Há muita gente interessada, sim, em atualizar o entendimento das Escrituras e atualizar o entendimento do Evangelho. E isso está acontecendo nos seminários e nas igrejas. Fecha aspas para o Ed René. Ele disse isso. Eu ouvi, eu assisti o vídeo e ele disse isso de forma específica, né, de forma descarada, como diziam os antigos. É necessário atualizar o entendimento das Escrituras e atualizar o entendimento do Evangelho. A pergunta é: será que Paulo concordaria com isso aqui? Com as palavras desse pastor? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, aquele que disse que as palavras dele jamais passam, será que o Senhor aprova essa declaração do Ed Renekiewicz
sobre atualizar as Escrituras e atualizar o Evangelho. Irmãos, tudo sob um pretexto de inclusão. É a palavra da moda. É a palavra da moda. Inclusão. Por quê? Porque ele afirma que se a Bíblia, vocês podem assistir, procura na internet o vídeo dele. Ele afirma que se a Bíblia não for atualizada, se a Bíblia for tratada de forma dogmática, de forma religiosa, né, como ele adora dizer, se a Bíblia for tratada de forma fundamentalista, pessoas serão excluídas. Que absurdo! Excluir pessoas? Não, Deus quer incluir. É isso? Deus quer que as pessoas, não importa qual é a condição delas, não importa se elas creem no Senhor ou não importa se elas abraçam e subscrevem o que a sã doutrina do Senhor diz ou não importa. Nós queremos incluí-las. É o que nós queremos. Nós queremos o quê? Número. Nós queremos muitas pessoas. Nós não podemos ser tão rígidos. Nós não podemos ser tão fundamentalistas. Sabe o que eu acho de tudo isso? Tolices. Este homem, ele não tem ideia do que ele está fazendo. Ele não tem ideia do que ele está fazendo. Torcendo a palavra de Deus e levando milhares de pessoas com ele. Ele não tem ideia. Uma vez eu ouvi um sermão do John Piper, que dizia que os falsos mestres, eles são o castigo de Deus para os incrédulos. Para aqueles que não querem a palavra de Deus como ela é, né? E aí o que eles fazem? Eles fazem pastores bacaninhas como Ed Renekiewicz, que são inclusivos, que aceitam um comportamento imoral, que aceitam a infidelidade, que aceitam a imoralidade, que aceitam o pecado. É isso o que esses homens querem. Irmãos, não para por aí. As tolices e as absurdidades ditas pelo Ed René naquele pequeno vídeo. Eu não sei como em 17 minutos uma pessoa consegue falar tanta besteira. Eu nunca... Nossa, é impressionante. E ele diz mais. Abre aspas aqui novamente para Ed René. É muito... Olha, meu Deus do céu. Quando eu estava assistindo, a Andresa estava lá na sala, eu falei isso aqui, ela até deu risada, né? Porque parece piada. Olha o que ele diz. É muito icônico e profético que eu seja desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil por ter dito que se continuarmos a tratar a Bíblia de maneira dogmática, autoritária e com essa leitura fundamentalista, nós continuaremos excluindo pessoas. Aí ele diz, então, eu fui excluído por dizer isso. Fecha aspas para ele. Mas olha que ironia. A Ordem dos Pastores excluiu ele porque ele quer incluir os excluídos. Irmãos, é uma insanidade. A primeira coisa que nós precisamos pensar: a igreja é nossa? A igreja é nossa? A igreja é do pastor? A igreja do presidente batista, do presidente da Convenção Batista Brasileira? A igreja é dele? A igreja de quem? A igreja de Jesus. Se a igreja é de Jesus, quem determina como a igreja deve ser? Irmãos, isso daqui não muda. Isso daqui é intocável, é imutável. Sim, é dogmático. E se você não está gostando,
Escolha outra religião, escolha outra fé, porque o cristianismo, ele é dogmático. Ele é dogmático. Nós seguimos, sim, preceitos imutáveis, uma doutrina, uma ortodoxia fixa, que não muda de acordo com o passar dos anos. A nossa moralidade não muda com o passar dos anos. A nossa fé, a nossa concepção de evangelho, não. Bem, mas e quanto aos excluídos? Bem, nós poderíamos ler Mateus 18 para Ed Renekiewicz. Não poderíamos ler Mateus 18 para ele? Nós poderíamos ler 1 Coríntios 5 para Ed Renekiewicz. Mas, eu escolhi um texto. Abra comigo, por favor, deixa marcado em Tito, e nós vamos a Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Os irmãos encontraram, hein? Vamos ler antes aqui o 19, tudo bem? Vamos ler o 19. Assim, todos encontraram em Efésios 2, 19. Encontraram? Nós vamos ler até o final, tá? Efésios 2, 19 diz assim: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse texto está falando de inclusão? Ele está falando, olha, vocês não são mais estrangeiros, agora vocês são parte do reino de Deus. Vocês não são mais forasteiros. Nós não éramos assim, irmãos? Não estávamos longe de Deus, distantes no mundo, perdidos em nossos desejos, entregues aos desejos maus do nosso coração, fazendo o que a nossa mente perversa desejava, bebendo como loucos, comendo como loucos, nos entregando aos nossos desejos, não tendo noção da nossa responsabilidade como pais, como esposo, como esposa. Não é verdade? Nós não éramos assim, interessados em satisfazer os desejos da nossa carne. Estes éramos nós. Mas agora, nós não somos mais estrangeiros. O Senhor nos transformou. O Senhor nos regenerou. Nos deu uma nova mente. Nos deu um novo coração. Nos deu uma nova disposição. Nos deu uma família. Nos incluiu na família dele. Não há exclusão aqui. Há regeneração. Mas olha o que diz aí no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. Perceba, a família de Deus, a igreja de Deus, ela é edificada sobre bases sólidas. E quais são essas bases? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. É como se Cristo fosse esse alicerce inabalável, essa rocha inabalável, e os apóstolos então construíssem o seu fundamento sobre Cristo. E nós somos construídos sobre o fundamento dos apóstolos.
Não é o que nós cremos, nós não cremos na doutrina apostólica. Se nós cremos na doutrina apostólica, eu não posso mudá-la. Essas bases são fixas, essas bases são inabaláveis. Isso aqui não é negociável. Que mais diz aí? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tudo isso aqui, irmãos, diz respeito à igreja de Deus, à doutrina cristã. Isso não muda, isso não é atualizável, não é um browser de computador, não é um Android para você atualizar. O meu Android é 9.0, deixa eu atualizar porque tem 10 já. Não dá, só se for o seu celular. A Bíblia não muda. O que o Ed Renekiewicz não suporta, e o que mestres como eles não suportam, é a sã doutrina. Eles não suportam o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele não é flexível às filosofias que existem por aí. Olha, o que ele disse naquele vídeo, irmãos? Coitados dos excluídos, nós temos que incluí-los. Ora, a igreja não é sua, meu amigo, para você incluir o que você quer. A igreja é de Deus. Em Atos, né, a palavra de Deus fala que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. É o Senhor quem faz isso. Essa doutrina, essa sã doutrina, ela não foi criada por homens, ela não saiu da cabeça de Paulo, estudante da filosofia grega, da literatura rabínica, judaica, vou aqui pregar algo a vocês. Não, ele recebeu do próprio Senhor. Hoje nós iremos receber aqui um memorial da morte do Senhor. Paulo não nos ensinou isso aqui a partir do nada, a partir de uma coisa que eu já sei, tive uma ideia, vamos inventar um negócio chamado Ceia do Senhor, o que você acha? Foi isso que Paulo... Não, acho que não. Ele recebeu do próprio Senhor, não é o que ele diz no texto? Porque eu recebi do Senhor e passei para vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tal. Bem, como ela não foi criada por homens, olhem aí o que diz 1 Coríntios 2, os versículos 1 e 2, e depois 4 e 5. 1 Coríntios 2, 1 e 2, 4 e 5. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Tranquilo aqui? Posso ler? 1 Coríntios 2, os versículos 1 e 2, e aí nós vamos pular e vamos ler o 4 e 5. Olha só. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não iria aliviar a mensagem para que ela ficasse mais palatável. Olha o versículo 4. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A preocupação de Paulo era que a fé dos irmãos se baseasse no poder de Deus, e não nas ideias dele, não na sabedoria, né, da época. Vamos a Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Gálatas 1, 9 e 10. E o texto diz: como antes temos dito, assim agora novamente o digo. Isso aqui é interessante, porque Paulo estava repetindo algo que ele já havia dito antes. Quando alguém repete uma coisa, por que ele repete aquilo? Porque não é uma coisa sem importância, né? Uma coisa que não... É isso? Né? É isso? Quando a Fernanda manda o Davi para a escola, aí ela fala assim: toma cuidado na hora de, sei lá, de correr. Obedece a tia. Ah, tá bom. Vem aqui, obedece a tia. Você entendeu? Ela fala 2 vezes, certo, Fernanda? 5 vezes? 5 vezes, né? Para quê? Para que ela fala 5? Porque é uma coisa sem importância, é isso? Não. É uma coisa... É como nós que somos professor, sempre fala, ó, pessoal, o prazo do trabalho é quarta. Tudo bem? O prazo é quarta. Chega na quinta, professor, eu perdi o prazo. O senhor pode liberar para mim lá no plural? No plural é o sistema. Eu falei 527 vezes e o aluno perdeu o prazo, né? Então, Paulo está dizendo isso aqui de novo, porque ele está querendo dizer que é muito importante. Olha o que diz: como antes temos dito, assim agora novamente o digo. Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Bem-vindo. É isso? Teve gente que fez assim, não é? Não é bem-vindo. Que seja anátema. O que é anátema? Maldito. Quem falou maldito? Maldito. Que seja maldito. Isso aqui é excluir ou não? É excluir? Então, irmãos, eu prefiro ficar com a Bíblia que exclui, né, do que com o Ed René que inclui. E eu prefiro. Isso daqui não é negociável. Olha o que diz o 10 agora. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ai, mas ele vai ficar triste se excluir ele, por conta da opção dele, por conta do pecado dele. Ora, eu fico triste que ele fique triste, mas as regras não foram feitas por mim. As regras não foram estabelecidas, não fui eu que escrevi isso aqui. E se nós quisermos ser fiéis, irmãos, sim. Irmãos, existe a noção errada, preste atenção nisso, de que a igreja é uma espécie de clube. Eu já ouvi gente falar que a igreja é hospital. Hospital das almas perdidas. Irmãos, a igreja é um aprisco. O aprisco serve para quê? Para comportar cavalos, jumentos, é isso? Bodes, é isso ou não? O aprisco é para é aqui, irmãos, aonde nós somos cuidados, aonde recebemos alimento. Se trouxermos lobos para cá, é como trazer uma raposa para o galinheiro. É assim que fala os antigos? É, né? Raposa para o galinheiro. É isso, né? Não faz sentido. Porque um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa.
Qual deve ser a nossa mensagem, então, àqueles que não se adequam, né, ao nosso padrão bíblico? A nossa mensagem é: olha, o Senhor, Ele pode transformar o seu coração. Você deve se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, porque você pode fazer parte da família de Deus. Se arrependa, creia no Senhor. Essa deve ser a nossa pregação. De fato, irmãos, nós não devemos maltratar incrédulos, nós não devemos maltratar quem quer que seja, nós devemos tratar com amor, mas nós devemos ser muito comprometidos com a sã doutrina, com a mensagem de Deus contida no Evangelho. Vamos voltar para Tito. Os irmãos estão me acompanhando? Bem, mais ainda, um outro ponto que eu coloquei aqui também, a palavra de Deus, irmãos, ela não está sujeita à nossa época. É errado achar que a palavra de Deus se atualiza a cada época, ela é diferente. Não, ela é perene. Mateus, não precisa abrir, mas Mateus capítulo 24, no versículo 35, né, o Senhor no seu sermão escatológico diz que as palavras dele jamais passariam. Ele disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Irmãos, é muito sério isso. Então, que hoje, nesse dia, que é o dia da Bíblia, possamos nos lembrar desse compromisso que nós temos, com o compromisso que temos com a palavra de Deus. Nós não vamos mudar a sã doutrina para incluir ninguém. A palavra de Deus não é uma cama de Procusto. Eu já falei aqui da cama de Procusto, os irmãos lembram? Lembram ou não? O Procusto, ele era um monstro da mitologia grega, que recebia pessoas em sua cama e em sua casa, né, e fazia que as pessoas deitassem na sua cama para descansar. Só que ele adequava o hóspede à cama e não a cama ao hóspede. Ou seja, se uma pessoa deitasse na cama dele e ela fosse maior que a cama, o que ele fazia? Ele cortava a pessoa, né, e não a cama. E se a pessoa fosse menor do que a cama, né, o que ele fazia? Ele esticava a pessoa, né, amarrava os pés e as mãos, esticava a pessoa para caber na cama. Tem gente que quer fazer isso com a Bíblia. Tem gente que quer adequar a Bíblia à vontade dele, à vontade dela. Então eu dou a interpretação que eu quero. Não, mas aqui significa que... Não, mas isso aqui é a sua interpretação. Isso aqui tem que ser atualizado, isso aqui tem que ser revisto. Isso não acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é inegociável. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, coragem, dá-nos firmeza e disciplina para crermos e pregarmos e vivermos segundo a sã doutrina. Livra-nos, ó Deus, de modismos. Livra-nos, ó Deus, de manipular a Sua palavra ao nosso bel prazer. Mas que possamos ser, ó Deus, a cada dia moldados por Sua palavra e que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.